Olá pessoal, aqui é Rodrigo Tosta, treinador master da rede Bodytech. Eu vim gravar esse vídeo hoje para trazer para vocês as últimas modificações que nós fizemos tanto no programa de Indoor Cycling quanto no programa de Running Class, a partir dos feedbacks que foram colhidos com professores e coordenadores em todo o Brasil ao longo desse último ano de treinamento, né? A gente conversou bastante e decidimos passar essas modificações para vocês através desse vídeo para a gente agilizar o processo, já que a gente está virando o ano aí e a gente queria começar 2020 já com essas modificações e depois, aos poucos, nós vamos replicar é, essas modificações nos treinamentos que a gente vai dar a partir do início do ano. Tá legal? A gente acredita que as modificações não são difíceis de serem assimiladas, por isso acreditamos nesse formato para tentar, como eu disse anteriormente, agilizar esse processo. Tá certo? A primeira modificação que a gente fez foi em relação à quantidade de aulas. Antes a gente tinha 6 aulas no programa e agora a gente tem apenas 5. A aula que foi suprimida do programa foi o intervalado de montanha. Então agora nós não temos mais o intervalado de montanha. Sendo assim, o intervalado aeróbio abre a possibilidade de se usar estímulos tanto na subida quanto no plano, né? Dessa forma, as cadências na aula de intervalado aeróbio se abrem para todo o espectro presente no nosso manual, assim como na aula de Running Class, as inclinações também ficam livres dentro dos padrões estabelecidos lá no nosso manual de Running Class, que é de 0 a 5%. Tá legal? A outra modificação que a gente fez foi em relação à intensidade dos treinos contínuos. Tanto o treino de estrada quanto o treino de montanha agora tem a mesma faixa de intensidade, que vai girar ali entre 75% e 85% da frequência cardíaca máxima. O que vai realmente diferenciar essas duas aulas é apenas a questão do terreno. Então a estrada prioritariamente no terreno plano, simulando um terreno plano, e a montanha, obviamente, priorizando o trabalho em subida, né? Então eu vou passar aqui o slide dos tipos de aula para que vocês possam ver. Eu vou passar rápido esses outros slides do treinamento aqui, mas a gente vai estar falando especificamente desses tipos de aula agora, tá legal? Então na aula de estrada aí, ó, vocês vão poder ver que a frequência cardíaca, a faixa de frequência cardíaca, ela subiu um pouco em relação ao que era de 70% a 80%, agora a gente trabalha de 75% a 85%, e aí a gente tem a inclusão da faixa de percentual do FTP para as academias que têm as bicicletas com o medidor de potência, né? Então a gente vai trabalhar aí entre 76% e 105% do FTP. De resto, assim, se mantém a característica predominante no terreno plano, as cadências entre 80 e 100 RPMs, pouca variação da frequência cardíaca, né? E no Running Class a mesma coisa, a gente mantém a frequência cardíaca aí na faixa dos 75% a 85%, diferente do que era anteriormente, entre 70% e 80%. Tá legal? Mais uma vez, a inclinação, no caso do Running Class, também priorizando o terreno plano, a gente vai tentar não ultrapassar o 1%, tá certo? Quando a gente vai para a aula de estrada, perdão, para a aula de montanha, você vai ver que o gráfico é totalmente igual, porém a característica de terreno muda. A gente mantém a mesma sensação de esforço, a mesma faixa de percentual da frequência cardíaca máxima e de FTP, ali entre 75% e 85% da frequência cardíaca máxima, 76% a 105% do FTP. Mais uma vez, pouca variação de frequência cardíaca e FTP ao longo da aula, e a cadência sim é que realmente fica diferente, ali de 60 a 80, caracterizando um trabalho de subida que pode ser feito tanto sentado quanto em pé. No caso do Running Class, o que vai variar basicamente é a inclinação, que em vez de trabalhar entre 0 e 1, vai trabalhar entre 1 e 5%. Muitas pessoas têm a dificuldade de dar uma aula de montanha porque, no meu entender, elas acabam utilizando muito os percentuais mais altos. Então a minha dica fica aqui para que usem percentuais mais baixos. Trabalhe a sua aula quase toda com 1, 1,5% e faz pequenos ajustes acima disso por pequenos períodos de tempo para que não ocorra uma grande variação da frequência cardíaca e da sensação do esforço ao longo da aula.
tá legal? Acho que dessa forma você consegue passar a aula toda mantendo os alunos motivados e interessados em fazer essa aula e não fugindo dessa aula como costumeiramente nós vemos, tá certo? Vamos passar aqui para os intervalados agora. Como falei, a gente não tem mais o intervalado de montanha, então agora a gente só tem um intervalado aeróbio, e esse intervalado aeróbio vai comportar aí a faixa de cadência de 60 a 100 RPMs, ou seja, um espectro de cadência bem maior que te permite simular terrenos planos ou terrenos inclinados. Então as técnicas predominantes seriam sentado ou em pé no plano, sentado ou em pé na subida. A faixa de frequência fica entre 70% e 85% da frequência cardíaca máxima, 55% a 105% do FTP. Os estímulos vão ser de média a longa duração, isso aí não mudou, né? A gente continua trabalhando ali com estímulos entre 3 e 8 minutos, tempo de recuperação do estímulo de metade a 1/3 desse tempo de estímulo, para que você consiga ressintetizar o substrato energético utilizado durante os estímulos. No Running Class a ideia é a mesma, tá legal? E a gente prioriza aqui o trabalho no terreno plano. No Running Class a gente não deixa a inclinação se sobrepor aqui nesses estímulos, porque a gente vai usar essas inclinações no próximo treino, que é o intervalado anaeróbio, tá certo? Vou passar aqui para vocês verem. O intervalado anaeróbio basicamente não mudou em relação ao que a gente tinha anteriormente, a faixa de frequência de 70% a 95% da frequência cardíaca máxima, 55% a 150% do FTP, vale ressaltar a inclusão dos percentuais de FTP para as academias que têm as bicicletas com medidores de potência. A característica dos estímulos é de curta duração, a gente mantém ali entre 30 segundos e 1 minuto de estímulo, com o dobro, triplo ou até o quádruplo do tempo de estímulo. No caso do indoor cycling, a gente tem uma abrangência maior de cadência aí novamente, entre 60 e 110 RPMs, trabalhando com técnicas predominantes de aceleração para facilitar o alcance dessas altas intensidades, e diferente do que a gente fez no intervalado aeróbio, no Running Class a gente utiliza as inclinações mais altas, porque a gente acredita que com essas inclinações mais altas, mais facilmente a gente vai estar atingindo também essas intensidades mais altas, perto de 95% da frequência cardíaca máxima. Vale ressaltar que você não é obrigado a usar 5% ou 4% de inclinação. A gente abre apenas a possibilidade de você usar esse percentual mais alto de inclinação para te facilitar, né, o alcance dessas intensidades e um manejo melhor das estratégias e das possibilidades dentro da sua aula. Tá legal? A nossa última aula seria o mix, né, que também novamente não mudou. A gente tem aí de 70% a 95% da frequência cardíaca máxima, 55% a 150% do FTP, e as características são todos os estímulos que a gente tem para trabalhar dentro do nosso programa, né? Você pode escolher aí dois métodos e misturá-los para que você crie blocos aleatórios ao longo do treino, mas sempre respeitando aí, né, as prescrições contidas dentro do nosso manual, dentro do nosso planejamento de aulas. Então a cadência não pode fugir de 60 a 110 RPMs, as inclinações no caso do Running Class não pode passar de 5%, e a ideia é que a gente crie treinos que sejam um pouco mais dinâmicos, um pouco mais lúdicos nesses dias de treinamento mix. Tá legal? Eu espero que essas mudanças tragam efeitos significativos nas aulas. Espero que todos gostem e queria deixar aqui meu muito obrigado pelo trabalho de todos, e a gente espero que a gente se veja em breve nos treinamentos para que eu colha mais feedbacks e quem sabe no próximo ano a gente tenha novas modificações para passar para vocês. Tá legal? Grande abraço, boas aulas, tudo de bom.